certeza você já ouviu falar de ações, seja de parentes, amigos, pessoas que já perderam dinheiro ou então até mesmo na internet. Então por que você deveria se interessar por uma modalidade de investimento onde todo mundo diz que é um jogo de azar, que foi feito para você perder dinheiro? Porque provavelmente essa pessoa ela não sabe o que está falando ou então está ignorando o fato de que a poupança não vale mais a pena. E são inúmeros casos de pessoas que hoje não precisam mais levantar a bunda da cadeira por recomeçar a investir. Então senta que hoje eu vou te mostrar como você vai ganhar dinheiro investindo em ações. Galera, e antes de mais nada eu gostaria de convidar vocês para dar um likezinho aqui no vídeo, comentar se você já investe, não investe, conhece como funcionam ações, vamos trocar uma ideia, beleza? Bom, vamos lá, ações. Ações são como se fossem pequenos pedaços de uma determinada empresa. E assim, basicamente, ao adquirir alguns pedaços dessa empresa, você tem uma participação dentro da companhia. É como se você se tornasse um investidor, como se você se tornasse sócio desse empreendimento, tá certo? E assim, quanto maior o número, maior o lucro dessa empresa, mais você ganha. Já pensou em se tornar sócio, dono de uma das empresas que você passa o final de semana com seus amigos bebendo, como por exemplo a Ambev, o Itaú, o Bradesco, grandes bancos e até mesmo outros setores, como por exemplo a Grandene, Dias Brancos, enfim. Temos várias empresas listadas na Bolsa de Valores. Podemos dizer que você se torna parte, dono dessa empresa, junto com outras pessoas que também adquiriram ela. Então, quanto maior sua participação, maior o seu número de ações, vai ser maior sua participação dentro da empresa. Tá, beleza. Mas como é que eu faço para me tornar dono dessas empresas? É simples, existe uma coisinha chamada Home Broker. Essa plataforma ela é disponibilizada pelas corretoras, certo? Que nada mais são do que a intermediadora do seu dinheiro que está no banco com a Bolsa de Valores, onde a gente compra e vende as ações. Existem várias corretoras disponíveis no mercado, mas eu recomendo as que não cobram taxa de corretagem, sobretudo quando nós somos investidores iniciantes, porque cada centavo vai valer a pena. Eu uso e recomendo o Banco Inter, porque além de ter todas as características que eu citei anteriormente sobre a taxa de corretagem, ela tem a opção de crédito e débito, então ela funciona como se fosse uma coisa só, banco e corretora. E, mais importante do que você investir com corretoras que não cobram taxa de corretagem, sem nenhum acréscimo adicional, é investir em ativos importantes, em ações que vão te trazer retorno. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então por isso, se esse vídeo chegar numa meta de 100 likes, eu vou mostrar para vocês como eu invisto na prática usando o Banco Inter. E continuando, para a gente entender como a gente vem ganhar dinheiro com ações, nós precisamos entender que elas são divididas em duas classes. As ONs ou ordinárias e as PNs ou preferenciais, certo? Mas que porra é essa, mano? Que nome desgraçado, eu vou ter que entender tudo isso. Calma aí que eu vou te explicar, é simples, Manari. Bom, as ações ONs ou ordinárias, elas são ações que vão dar direito de voto para os seus acionistas nas tomadas de decisões de determinada companhia, tá certo? E assim, mesmo que um pequeno investidor tenha acesso a esse tipo de ações, ele pode ter nenhuma ou quase nenhuma expressividade diante de pessoas que tenham um maior número de papéis, tá? Então nesses casos, muitas das vezes não se torna vantajoso esse tipo de ações para o pequeno investidor. Enquanto isso, as ações PNs ou preferenciais, como o próprio nome já sugere, elas dão preferência na distribuição de dividendos que uma empresa tem que dar para os seus acionistas. Mas pelo contrário, ela não dá direito de votos, então você não pode fazer parte da tomada de decisão dessa determinada empresa. Normalmente essas ações PNs elas têm uma maior liquidez, então se torna mais vantajoso para o investidor iniciante. Eita lasqueiro, nome diferente todo minuto, o que é dividendos, pelo amor de Deus? Calma aí, pô. Dividendos é uma maneira da empresa remunerar os seus acionistas, certo? Por lei, elas têm que distribuir 25% do seu lucro no ano, do seu lucro líquido no ano, para os que investem em seus papéis, tá? Funciona assim, a empresa vende seu produto ou serviço, ela lucra, a partir desse lucro ela já paga os impostos e depois distribui para os seus acionistas sem que você tenha que se preocupar com nada, até porque eles não vão cobrar bitributação, tá certo? Existe ainda o juros sobre capital próprio como maneira das empresas remunerar os seus acionistas, tá? É uma estratégia que a maioria das companhias utilizam para reduzir os seus impostos. Funciona assim, se uma empresa ela lucra 100 mil reais, ela vai ter que pagar o imposto de renda a partir desses 100 mil reais, que é o lucro líquido. Existe uma maneira dela pegar parte desse valor, por exemplo 10 mil reais, e colocar contabilmente como despesa, como custos, para remunerar para seus acionistas. Então, ela vai pagar impostos a partir desses
90 mil reais agora. As empresas utilizam isso muitas das vezes para pagar menos impostos, e nós, como os donos ou acionistas dessas empresas, nós temos que saber o que é melhor para ela. Mas, mais uma vez, aqui está a importância da gente adquirir bons ativos, boas empresas, boas ações. Porque se a empresa não tiver lucro, aí, meu amigo, ela não vai pagar dividendos. Aí, mas vem cá. Quanto tempo essas empresas pagam para os seus acionistas? Depende de cada uma das empresas. Existem empresas mais robustas, principalmente os bancos, como por exemplo o Itaú, que pagam todos os meses, mas por lei elas precisam pagar uma vez ao ano. Existem empresas que pagam a cada 6 meses, que pagam uma vez ao ano, mas por lei elas precisam sempre estar pagando 25% do seu lucro líquido para você durante o período de um ano. Mas cuidado, investir em ações, como o próprio nome já diz, renda variável, é muito diferente de você investir em renda fixa, onde seu dinheiro sempre vai se valorizar. É uma linha reta, certo? O que devemos nos atentar a escolher boas empresas é se ela possui bons produtos ou serviços, se ela possui lucro recorrente, boa reputação e capacidade de se adaptar às adversidades econômicas da nossa sociedade. Assim, as suas ações vão se valorizar ao longo do tempo, o papel dela vai se valorizar. Mesmo se ela cair 10% de um dia para o outro, ao longo do prazo, ao longo do tempo, ela vai sempre se valorizar 500%, 1000%. Bom, queria te parabenizar por chegar até aqui. Você é um guerreiro ou uma guerreira, tá? Mas se eu ainda não te convenci em investir em ações, assista esse vídeo até o final. Agora, eu vou te passar alguns benefícios que fazem com que as ações sejam o melhor tipo de investimento para você, tá bom? O primeiro deles é que ela vai te dar liberdade de tempo. O maior benefício do investimento em ações do mercado financeiro de um modo geral é que ela vai te dar mais tempo, certo? Ao longo do tempo, essas ações elas podem não te dar muito retorno, basta você estabelecer metas, como por exemplo que esse retorno ele possa pagar uma conta de luz, uma conta de água, e a partir dos anos você vai ver que esse retorno ele vai ser necessário para gastar todas as suas despesas fixas e fazer com que você tenha muito mais tempo para a sua família, para seus amigos, seus parentes, seus filhos. O segundo benefício que investir em ações te dá é que você não precisa de muito capital, você precisa de pouco dinheiro para investir. Existem ações de 30 centavos, não é uma recomendação de compra caso você ache elas na bolsa de valores, mas existem ações muito boas a preços super acessíveis, desde R$ 5, R$ 7, R$ 10, 20, 30, enfim, existe uma variedade de dinheiro onde você pode se tornar sócio e dono dessas empresas com pouco capital. Investir em ações vai te trazer também uma pessoa blindada contra as crises que vêm aparecer por aí. Como você faz isso? Você investir em ações, você tem a possibilidade de diversificar a sua carteira, tá certo? Você consegue investir em ativos como bancos, que estão no setor financeiro, em ativos de energia elétrica, que são super resilientes às crises, até mesmo porque, por exemplo, nessa crise do coronavírus, a gente não deixa de consumir energia, tá certo? E existem vários outros tipos de diversificação de carteira, como calçados, lojas de tecnologias, enfim, existe uma série de setores em que a gente pode diversificar nossa carteira e transformar ela cada vez mais blindadas contra essas crises. Outro benefício de se investir em ações e que torna ela o melhor investimento possível é que você só paga imposto de renda caso sua venda no mês supere 20 mil reais. Se você for uma pessoa inteligente que tenha mais do que esse valor, você não vai vender esse dinheiro durante o mês. No máximo você vende em 2 meses ou 3 meses, certo? Em parcelas. E isso facilita muito a nossa vida. E como é que isso funciona na prática? Caso você, por exemplo, em janeiro tenha comprado 20 mil reais em ações, em fevereiro você tenha vendido 21 mil reais em ações. Como é que isso vai funcionar? Você vai pagar imposto de renda? Vai, porque você superou os 20 mil reais. E como é que você vai pagar? Você vai pegar o lucro, esses mil reais que sobraram, tá? E aí você vai pagar 15%, ou seja, de 15% de mil reais, 150 reais. Então você vai ter que pagar imposto de renda. Mas caso você seja um investidor inteligente, como eu falei, você não vai fazer isso. Nenhuma outra modalidade de investimento, se nós compararmos números e o histórico durante o tempo, se tornou melhor, mais rentável do que as ações. Por mais que essas empresas possam desvalorizar no curto período de tempo, elas sempre se mostraram generosas com os seus acionistas e investidores. Investir em boas empresas é o melhor investimento que existe. Mas aí, meu amigo, vale também para o contrário. Se você investir em empresas ruins, elas também vão se tornar piores investimentos. Então tá na meta. Se esse vídeo bater 100 likes, eu vou mostrar na prática como é que eu invisto e quais são o tipo de ações que eu vou provavelmente guardar para o resto da minha vida. Um beijo no cangote e até mais.